Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professor André Adriano, para falar com você sobre o edital do eixo, do bloco 6 do nosso CNU. Então aqui, nosso foco aí, deixa eu pegar minha marca-texto, é o bloco 6, que fala aí dos setores econômicos e regulação. Eu estou a minha segunda aproximação sobre esse tema, estou falando de novo sobre isso porque eu fiz, a priori, uma interpretação que eu achei mais racional, mas não é a interpretação correta, então já peço desde já desculpas, por essa falha, que é uma falha individual minha, que eu li aquilo e eu falei, não, tem que ser assim, é aquela coisa, a minha ideia se sobrepôs ao texto do edital, porque eu já explico melhor. Mas veja só, o nosso edital, eu vou dividir nossa conversa em 3 momentos diferentes. Primeiro, se você não viu os outros, eu preciso passar por algumas coisas. A primeira parte aqui é basicamente semelhante, as exposições gerais, todos os editais se dividem aí em 3 etapas, sendo a segunda etapa ela é a única que não é eliminatória. A primeira etapa é essa que você está. E a primeira fase dela é a prova que você vai fazer no dia 5 de maio, que é de caráter classificatório e eliminatório. Depois da prova, a perícia médica, a verificação da condição declarada para vagas reservadas e a verificação dos documentos específicos que ele requer. Depois, a segunda fase, a avaliação de títulos, quando houver, e a terceira etapa, esse curso de formação que ainda não temos muita informação, mas que ele será apresentado dentro em breve. E o primeiro dado é, eu gostei do nome, André, setores econômicos, eu sou um economista, por que não prestar esse? Vamos ver, e aqui toda essa parte que eu estou pulando, ela é igual em basicamente todos os nossos editais, tá? Do bloco 1 ao bloco 7 pelo menos. Me interessa para diferenciar primeiro essa questão aqui. Como assim, André? As chamadas tabelas de cargos. Veja, eu tenho algumas tabelas que vão diferenciar essencialmente quanto vale o seu título. E aí você vê o que são títulos, né? Os seus elementos que vão fazer a diferença, seus elementos acadêmicos que farão a diferença na sua pontuação. Você tem, numa primeira tabela, o título valendo 10 pontos. Por quê? Você tem todos os 7 blocos, eles têm uma prova objetiva de manhã com 20 questões e a prova discursiva também de manhã. A prova discursiva é a única que não tem variação de valor, tá? Ela vale 20 em todas as tabelas, eu já vou explicar melhor. E à tarde você tem uma prova objetiva de conhecimentos específicos com 50 questões. Muito bem. A diferença entre as 3 tabelas, todas vão dar 100 pontos, logicamente, mas é que na tabela número 1, seu título vale 10 pontos. Na tabela número 2, seu título vale 5 pontos. E os 5 pontos que ele perdeu vêm para conhecimentos gerais de manhã. E a tabela número 3, não há nota para o seu título, os 5 pontos vêm para cá e outros 5 vêm para cá. E aí o que acontece? Qual que é a diferença? Veja, cada uma das tabelas se refere a alguns cargos da nossa lista. Então, se você tem uma titulação relevante, é mais interessante você concorrer aos cargos da tabela 1, porque nesses cargos aqui os seus títulos valem até 10 pontos e no edital diz quanto vale cada título. Na tabela 2, seu título vale 5 pontos e na tabela 3, especialmente se você não tem títulos, ainda que você tenha, eles não têm nenhum valor. E esse é um dos primeiros elementos que são importantes aqui. O segundo é você perceber aí quais são os cargos que estão aqui inseridos que têm relação com o título, o nome do bloco, né? E eu acho esse um dos mais legais, porque tem os cargos das agências reguladoras que eu gosto muito. Veja que o edital é bastante longo, é bastante detalhado, mas aqui pelo tempo, para dinamizar, eu vou para aquilo que é mais relevante. Olha quanto tempo que leva para rolar esse edital. No nosso bloco 6, quais são os cargos disponíveis? No bloco 5 já começa com a AGU, aqui também começa, só que aqui você já viu, cada bloco, veja, ele tem o nome do cargo e o que faz esse cargo, ele é explicado logo depois. Então, se você, gostei, me interessei desse, o que ele faz? É explicado no próprio edital. Aqui você precisa ser formado em economia, são 30 vagas no geral, 26 as abertas, 2 para PCD e 7 para pessoas negras. Na sequência, nós temos o trio aqui que eu acho mais interessante desse bloco, e um dos mais interessantes do próprio CNU, que são os cargos nas agências reguladoras. Primeiro na ANEEL,
segundo na ANS, terceiro na ANTAC. Eu peço especialmente, se você for para a ANEEL e para a ANS, por favor, enquadre essas empresas, como eu sofro, especialmente com a ANEEL, meu Deus, aqui, com a ANEEL não, com a empresa que presta serviço aqui em São Paulo, mas conto com você lá na frente. E veja só, todas elas têm a grande vantagem de aceitar graduação em qualquer área do conhecimento. São 30 vagas, 35 e 30. Ou seja, só aqui nós temos 95 vagas para graduação em qualquer área do conhecimento. Até eu, que sou do direito, poderia prestar isso daqui em qualquer área. Aí seguimos, na FUNAI temos 24 vagas também para economista, depois mais vagas para economista no IBGE e entra o pessoal da RI, poucas vagas, mas é uma graduação que tem menos concorrentes mesmo, normalmente. Ainda vaga de economista no INCRA, vagas aí para o pessoal do direito, veja, está duplicado. E aqui é interessante, veja, nós temos 3 tipos de cargo. Um cargo que é livre, ou seja, graduação em qualquer área, como das agências. Um segundo tipo de cargo que é específico, como esse daqui, veja só, é só direito, é só economia. E eu tenho um terceiro cargo que ele não é livre nem específico, mas ele é por área. Ele tem grandes áreas. Que aqui, veja, ciências humanas e sociais aplicadas. André, como que eu sei se a minha formação está aqui dentro? Primeiro que você sabe, eu espero que você saiba. Se você não sabe, você entra no site do MEC e ele tem essa designação desses troncos gerais. Por exemplo, entre as ciências sociais aplicadas está o direito. Então, nesse caso, você que é formado em direito, pode concorrer tanto para as vagas livres, obviamente, quanto para aquelas que contenham direito ou para aqueles que tenham como área ciências sociais aplicadas, como é o caso aqui do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um dos ministérios que eu acho mais legais. Então temos 15 para direito, 11 para uma formação um pouco mais aberta, 14 para políticas públicas. Depois temos aí, de novo, economia, com um número razoável de vagas, graduação em qualquer área no MGI. Além disso, desenvolvimento industrial, graduação em qualquer área, 50 vagas, ou economia de novo no Ministério do Planejamento, e por fim, no Ministério da Previdência, também graduação em qualquer área, com 25 vagas. Eu já chamo sua atenção, esse é um dos editais, entre os 7, você pode perceber que tem um número muito considerável de vagas abertas a qualquer graduação. Então você pode prestar essa prova com qualquer graduação e concorrer a vários cargos. Então eu que sou do direito, por exemplo, eu poderia concorrer àquele do direito, a qualquer um que tenha ciências sociais aplicadas e graduação em qualquer área. Então eu tenho 3 chances nesse edital. Nesse edital, se você for economista, então você pode concorrer a quase todas as vagas, tirando aquela do direito e a de relações internacionais e uma outra específica que passou por aqui, né, que é qualquer políticas públicas, você pode concorrer praticamente a tudo. E nesse contexto, na sequência, como eu disse, vem a designação do que faz cada cargo. Então, as atividades previstas aqui deixam claro, a formação que se exige está aqui, o salário, olha que delícia. Olha, por isso que eu falei das agências que são espetaculares. E aqui, o cargo que você gostar, você vai lá e dá esse desenvolvimento. Mas o segundo ponto que eu preciso passar com você é a questão, na verdade, o terceiro ponto já, né, é a questão relativa à sua prova. Na prova da manhã, as 20 questões da manhã são de conhecimentos gerais e são temas iguais para os 7 editais. Tá? Primeiro, políticas públicas, depois, desafios do Estado de Direito, e eu já vou traduzindo um pouquinho. Esse tema 2, basicamente, direito constitucional e direitos humanos. O tema 3 e o tema 4... basicamente são direito administrativo, ética e integridade, vai lá, ética no serviço, estatuto dos servidores, governança, isso daqui é direito administrativo, essencialmente a administração federal é a mesma coisa. O tema mais aberto aqui é diversidade e inclusão na sociedade, e as finanças públicas são bem específicos. Essa vai ser a sua prova da manhã. À tarde, conhecimentos gerais de manhã, né? À tarde tem os eixos temáticos. Lembrando, esses eixos temáticos, e aqui está o meu engano na minha primeira versão, quando eu li pela primeira vez eu falei, não, ele tem que escolher um dos eixos temáticos para fazer a prova. Mas isso foi, na verdade, mais a minha expectativa do que a realidade, né? Na verdade, não, você faz, as questões serão sobre os 5 eixos temáticos. A diferença para você é o seguinte, o seu cargo vai atribuir um peso maior ao eixo temático que tem mais relação com ele.
eu já chego lá. Mas só para fazer uma apresentação breve sobre esses eixos temáticos, o primeiro eixo temático é de gestão governamental e governança pública, que é um eixo que está no bloco 5, está igualzinho, basicamente. Depois temos políticas públicas e análise de dados. Temos aqui bastante coisa moderna, marco legal, das nossas tecnologia e inovação, muitas questões ambientais, sustentabilidade. Aí o eixo temático 3, que é um dos principais desse edital, né, economia solidária e contexto internacional. O eixo 4, orçamento público, contabilidade e regulação, que afinal nós estamos nas agências reguladoras aqui como essenciais. E o eixo 5, aqui o mais simples, inglês. Mais simples assim na quantidade de elementos. E aí na sequência você tem que ver cada um dos cargos, sempre como ordem alfabética, né? Lá na AGU, você vai economista e você vai ter que fazer questões, são 10, aqui eu tenho a pontuação total sempre de 10, mas eu tenho uma divisão de peso entre os editais, entre os eixos, perdão. Veja, para o cargo de economista na AGU, o eixo 3, que é justamente o eixo que vai trabalhar os temas da economia, não é verdade? Olha lá, o eixo 3, economia, ele vai te dar uma pontuação muito maior. Então imagine, se você tiver 10 questões das 50 do eixo 3, que é a expectativa, né, 10 por eixo, você vai ter aí, se você acertar as 10, você vai ter até 40 pontos. Em inglês, que só tem aqui, o inglês vai 10, faz sentido, né? E o eixo 2, aí que tem alguma relação importante também, vai valer 30. E aqui 10 totalizando isso. E na sequência a mesma coisa. Perceba que nas agências reguladoras, o único que vale um só é inglês, a menor das pontuações. Agora, a parte de regulação nos 3 editais tem a maior pontuação, valendo 30% do total. E os outros eixos temáticos, todos de certa maneira relacionados, todos eles valendo 2 pontos, e assim segue sucessivamente em relação a todos os cargos. Relação internacional, olha, acho que é o único, né, que o inglês vale uma pontuação mais significativa, economia também. Cargos de economista, ou o eixo 3 vai valer 3 ou vai valer 4, né? Com exceção aqui do INCRA, que é o eixo 4 de regulação, que acaba valendo mais. E aí você tem que fazer toda essa correlação. É interessante aqui, veja, lá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, esse é o recordista, né? A maior pontuação que um bloco tem, pelo menos que eu tenha anotado nesses eixos. Então, como que você vai construir a sua escolha? Primeiro, você vai ver os cargos que você pode concorrer pela sua formação. Ou é específico, ou é grande área, ou é graduação em qualquer área. Depois disso, você vai ver a prova da manhã, mesmo conteúdo temático. Prova da tarde, você tem os eixos divididos por temas. Você vai, infelizmente, ao contrário do meu entendimento original, você vai fazer uma prova que vão cair os 5 eixos. Só que no seu planejamento de estudo, você tem que dedicar mais tempo para o eixo que vale mais. Eu tenho colocado basicamente o seguinte, veja, o eixo que vale mais, vamos imaginar pegar esse daqui como modelo. Esse daqui é um bom modelo, de previdência complementar. Esse daqui vale 3, esse vale 3 e esse vale 2. Veja, os eixos que valem um só, esses 2 eixos eu estudaria um dia por semana. Esse que vale 3 pontos, 2 dias, 2 dias por semana, 2 dias por semana e 1 dia por semana. Então veja, 2, 4, 6 dias por semana é um razoável. Então, o bloco temático que vale 2 pontos, você dedica 2 dias, só para uma noção de proporção, tá? Vale 3, 2 dias por semana. Vale 1, todos que valem 1 você bota num dia só, e o que vale 2 você bota um dia exclusivo para ele. Vamos fazer isso em outro aqui, nesse daqui que vale 5 pontos. Nesse daqui, o que eu faria? Eu faria 3 dias por semana para o que vale 5. Na verdade, eu faria mais, eu faria pior. Eu faria 4 dias por semana para esse que vale 5, é metade da sua prova, né? 1 dia por semana para esse que vale 2 e 1 dia por semana para todos os outros. Veja, você com em inglês aqui, se você tem habilidade, nem precisa estudar muito, né? Só fazer algumas questões. Então você precisa, praticamente uma aula de raciocínio lógico para você montar o seu plano de estudos. Mas lembra, dia 19 começam as inscrições, então você tem, na verdade, até dia 9 de fevereiro para se decidir. O ideal, quanto antes você se decidir, é melhor para poder conquistar esse edital. É um edital longo, cansativo, mas estamos aqui para tentar auxiliar da melhor forma possível, desejando sorte e sucesso na sua carreira.